Vamos? Ai, gente, olha que massa essa turma que vem todo mundo assistir a aula. Muito bem. Então vamos lá, gente, para o nosso segundo capítulo hoje, herdabilidade. Coloquei uma frasezinha aí para a gente se inspirar. Essa frase é muito legal, que é a semente é forte. Alguém pegou essa referência aí? Essa é uma frase das Crônicas de Gelo e Fogo. Não sei se alguém leu, mas é uma frase muito importante lá no primeiro livro, né? Que é a Guerra dos Tronos. Eu vou só contextualizar quando essa frase acontece. Essa frase acontece no leito de morte do mão do rei, que é como um primeiro-ministro. E antes dele morrer, ele solta essa frase: a semente é forte. E essa frase ela vai ser importante para toda a trama desse primeiro livro, que é meio uma trama de investigação, né? Porque o próximo mão do rei, que é o primeiro-ministro, ele vai investigar um possível caso de incesto entre a rainha e o irmão dela, né? E o que ele vai chegar à conclusão é que todos os filhos do rei, a rainha e o irmão são loiros, e o rei tem cabelo escuro. E ele vai chegar a. E ele vai, né, notar que todos os filhos do rei são loiros também. E aí ele entende o antecessor dele falou no leito de morte: a semente é forte. Então ele queria dizer assim: olha, a rainha está traindo o rei. E aí tem todos os desdobramentos, né? Mas o que a gente está vendo aqui nessa história é uma história de herdabilidade, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai introduzir mais um conceito aí para vocês no dicionário. Estão com o dicionário de vocês? Ai, alguém falou aqui, gente. Exatamente, Vitor, exatamente. Os filhos do Robert, né, são filhos do Jamie, na verdade. Então, gente, para vocês introduzirem lá no caderninho de vocês, mais esse conceito, que é o conceito de herdabilidade, que ele vai ser muito importante para a gente aqui. Então, a gente vai falar herdabilidade sempre lembrando nosso critério, né? Conceitos curtos, e gerais. É basicamente a semelhança entre pais e prole. Ou se a gente estiver falando de plantas, vamos chamar de progênio. Então, é a semelhança entre pais e progênio. Por que eu estou usando esse termo? Você vai falar, Vini, mas lá no livro, o autor do capítulo, ele usa hereditariedade. Por que eu estou usando herdabilidade? Porque herdabilidade é um termo mais geral que hereditariedade. Então, a gente pode entender hereditariedade como a parte da herdabilidade que é devida à genética, tá? Então, quando a gente está falando das questões genéticas, a gente está falando de hereditariedade, herança genética, tá? Mas herdabilidade é a semelhança. Então, lembrem né, do próprio Darwin, que ele não tinha conhecimento, né, da hereditariedade, mas ele sabia da herdabilidade. E, na verdade, todo mundo sabia da herdabilidade na época do Darwin. Na verdade, o conceito de herdabilidade, ele é muito antigo. Todo, né, desde pelo menos quando existe, o autor fala, né, a ideia de propriedade privada, já devia existir esse conceito de herança, né? Uma coisa que os pais deixam para os filhos. Mas mesmo antes disso, já devia existir essa ideia de herança biológica, né? De herdabilidade. Por quê? Porque a gente olha os filhos, né? E as pessoas olham os filhos e falam, esse aqui é filho de fulano.
né? Esse aqui é filho de ciclano. E vem que a prole, né? Ela é parecida com os pais. E, em geral, eu acho que até hoje isso, né, no conhecimento popular, a gente vai entender que os filhos eles são uma mistura entre pai e mãe, né? Então, o nariz do pai, o olho da mãe. Então, a gente sabe que é uma mistura. Mas o mecanismo que leva a essa semelhança entre prole e os pais, ele não havia sido proposto dentro da história da biologia até Lamarck, né? Então, Lamarck vai ser o primeiro a propor um mecanismo de herança. E o mecanismo lamarquista é o mecanismo que a gente conhece, que é o mecanismo de herança dos caracteres adquiridos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os indivíduos, eles poderiam adquirir caracteres ao longo do desenvolvimento deles, né? E esse caractere que foi adquirido ao longo da vida, ele era então transmitido para a prole e a progênie, né? Bom, gente, o exemplo mais comum foi um exemplo que o próprio Lamarck usou, né, para explicar a herança dos caracteres adquiridos, é a história das girafas, né? Então, você tem uma girafa, ela estica o pescoço, porque ela estica o pescoço para comer as folhas, esse pescoço se alonga mais, né? E quando ela tem filhos, as girafinhas lá vão nascer já com o pescoço mais alongadinho. E isso levaria então à evolução, né? Porque cada vez mais ia mudar a frequência do tamanho do pescoço da girafa, ia ficar cada vez maior. Esse é basicamente o mecanismo lamarquista, né? De evolução, né? Só que esse exemplo é um exemplo meio infeliz, né? Porque ele caiu, ele virou chacota, assim, na comunidade, no desenvolvimento da história da biologia. A gente também vai ver por que isso aconteceu, né? Mas existem outros exemplos também, tá, gente? Tipo, um exemplo muito legal é o exemplo das drosófilas do Waddington. Não sou eu a melhor pessoa para falar sobre isso, né, Amanda? Eu acho que a Amanda vai falar sobre isso na aula dela. Mas, basicamente, o que esse pesquisador fez na década de 50, ele pegava pupas de moscas, tá? Então, imagina uma pupinha assim de mosca, que está lá empupada, e ele dava um choque térmico nessa mosquinha aqui. Então, ele levava a temperatura dela, tá? Vou colocar aqui temperatura, elevação de temperatura. E outras não, tá? Depois a Amanda vai explicar certinho como é que era esse experimento. E outras, isso aqui é uma pupa de mosca, tá, gente? Aí, essa mosca aqui, ela se desenvolvia e virava uma mosquinha mesmo, tá? Uma drosofilinha, assim, que é aquele bichinho que tem aquelas asinhas, né? E se a gente aumentar essa asa da mosca, vamos olhar primeiro para a mosca normal aqui. A asa dessa mosca, ela tem mais ou menos um formato assim, e ela tem as venações que são longitudinais e tem as venações que são transversais. Vocês já olharam para a asa de um inseto? Tem essas venações transversais, tá? O que acontecia com a asa da mosca que levava o choque térmico é que ela tinha as venações longitudinais completas, mas as venações transversais elas ficavam incompletas. Isso acontecia quando ele dava o choque térmico, tá? Então, esse daqui foi um caráter adquirido, né? Adquirido a partir de um estímulo ambiental externo, tá?
E aí, no experimento dele, que, né, quem sabe um dia vocês vão ver mais detalhes, as moscas que eram filhas dessas moscas aqui, elas tinham as venações transversas incompletas, mesmo que não houvesse o calor, né, o choque térmico nas pupas, tá? Então, elas estavam transmitindo o caráter que elas adquiriram no, ao longo do seu desenvolvimento. Então, quando vocês foram questionados assim, mas Lamarck, não sei o quê, né? Não tem nenhum exemplo, aquele exemplo das girafas lá, nada a ver. Você fala, não, tem um experimento do Waddington, lá na década de 50, que mostrou que as moscas, né, é, transmitiam esses atributos adquiridos ao longo do desenvolvimento. Enfim, Tudo bem? Fala, Amanda. não, só queria reforçar que o Waddington fez esse experimento foi em 1950? Eu acho que Acho que é ou antes, 50? É, por, 49, por 50, não aí. sei. E é um exemplo de herança de caracteres adquiridos, mas é um exemplo que comprova a herança dos caracteres adquiridos, diferente dos exemplos que o Lamarck usou, ou que o próprio Weismann, que você vai falar depois, também Sim, usou. Então, o do Waddington é um bem legal que comprova. sim. Então, esse é o exemplo que a gente tem que ter no bolso, tá, gente? Nós, como biólogos, professores, né, futuros professores e professoras, a gente tem que ter os exemplos no bolso para tirar assim, falar, pá, né? Esse exemplo aqui é maravilhoso. Se vocês quiserem pegar, depois vocês me lembram, eu passo o artigo para vocês, que é um artigo também super é simples de ler, né? Dá para entender assim. O do Waddington, inclusive, ele comprova porque ele tem um pulo do gato, que é diferente dos outros experimentos que os outros fizeram tentando comprovar essa herança. Mas aí eu falo na minha aula. Massa. Já estamos ansiosos já. Esse é um caso de epigenética, viu, Bruna? Um caso de epigenética. E vamos ver outros casos também. Tá, então o Lamarck tem essa ideia da herança dos caracteres adquiridos. O Darwin, por sua vez, ele já entendia que os indivíduos eles já nascem diferentes uns dos outros. E o Darwin meio que morreu sem saber como se dava a herança e a variação. A gente falou isso um pouco a semana passada, né? A ideia do Darwin ficou conhecido como hipótese de pangênesis, como Darwin explicava a diferença entre os indivíduos e a herança, né, a herdabilidade. Então vamos pensar aqui que a gente tem um corpo, sei lá, gente, vamos desenhar uma abelha, sei lá, um inseto. Eu não sei nem desenhar inseto, nem nada, viu, gente? Inseto tem coisa e patinha, sei lá. Insetos não funciona muito? É um inseto. E as asas, tá? E ele vai cruzar com uma inseta aqui, que é a namorada dele. Então, o que que o Darwin pensava, né? Ele pensava que, ao longo da vida dos bichos, corria aí no sangue deles, no corpo deles, uma coisa que eram as gêmulas, que eram pequenas partículas que representava cada parte do corpo. Então, vamos supor aqui que desse segmento tinha as gêmulas que eram vermelhas, nesse segmento tinha as gêmulas que eram verdes, nesse segmento as que eram laranja, nesse as azuis, e assim por diante. E nesse indivíduo aqui também. O que acontecia? Conforme essas gêmeas circulavam, algumas delas elas eram usadas para regeneração do corpo,
desses indivíduos e pro próprio desenvolvimento, e outras elas ficavam nas gônadas, né? Nos aparelhos reprodutivos. Essas gêmulas, como elas ajudavam ali no desenvolvimento, na regeneração, elas também poderiam mudar ao longo do tempo. Olha que interessante, gente. Porque o Darwin entendia que também essas gêmulas poderiam mudar ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, onde é todo vermelho, de repente poderia surgir uma gêmula cinza, porque teve uma época ali que fez um calor muito grande, surgiu uma gêmula cinza. E aí essas gêmeas ficavam circulando e paravam no aparelho reprodutivo. Quando esses bichos iam se reproduzir, então tá aqui um gameta de um e o gameta do outro, o que acontecia? Vinha as gêmulas que estavam lá nas células reprodutivas. Então vinha uma vermelha, cada uma de uma parte. Uma cinza, uma verde, azul, né? E a mesma coisa aqui. E o indivíduo, então, que ia ser formado, ele vinha com a representação dessas gemas. Obviamente, a gente ia ter indivíduos que vieram com a gêmula vermelha, a outra com a outros com a gêmula cinza. E isso daria, então, uma prole diversa. Então, a prole não seria todos iguais. A prole já viria com uma diversidade característica. Então, o irmão não seria exatamente igual ao outro irmão. O problema da teoria da pangênese do Darwin é que, apesar da prole não ser semelhante aos pais, então ele explicava a herdabilidade, né? Explicava a variação, né? Porque a prole era diferente uma da outra. Era semelhante aos pais, herdabilidade, diferente uma da outra, variação. Apesar de ele explicar esse evento, se a gente continuar cruzando aqui entre irmãos, no final todo mundo vai ficar igual. Então, haveria uma perda de variação ao longo do tempo. Então, o Darwin não conseguiu explicar com a teoria da pangênese exatamente o que acontecia, né? Não conseguiu explicar a herdabilidade, porque os filhos são semelhantes aos pais e como são semelhantes aos pais. E ele morre sem descobrir, né, esse mecanismo. Apesar de que na década de 60, né, do século XIX, o Mendel já estava fazendo lá os cruzamentos com ervilha e já tinha os seus resultados, já tinha publicado, mas não chegou ao conhecimento do Darwin. Provavelmente o Mendel leu, né, os trabalhos do Darwin, mas o Darwin não leu os trabalhos do Mendel, tá? Mas antes da gente falar do Mendel, vamos falar desse cara aqui, que é o Weismann. O Weismann é uma figura desconhecida da biologia, mas que tem um impacto desconhecido de nós, né? De biólogos, nós. Mas tem um impacto muito importante na história do estudo, né? Na história da herdabilidade, desse conceito na biologia. Por quê? Porque ele era zoólogo e ele já sabia na época que os cromossomos eles se separavam. Na época eu estou falando um pouco na 1870, 1880. Depois posso ver melhor, tá, gente? Então, naquela época, eu já sabia que tinham elementos ali dentro da célula que se separavam dos outros quando a célula se dividia, que eram os cromossomos, tá? E já sabia que isso acontecia também na meiose. Então, sabendo disso, o Weismann vai propor uma ideia de que de que existe uma separação física das células que são as células germinativas e as células que são somáticas. Então, as células do nosso corpo, do soma, né, do corpo, elas estão separadas do germen, que é as células germinativas. Tá? Elas estão separadas fisicamente, elas ocupam lugares diferentes dentro do corpo. E elas também estão separadas fisiologicamente. O que acontece no corpo não pode influenciar o que acontece nas células germinativas porque elas estão separadas
tá? Então, para o Weismann, o esquema seria mais ou menos assim, ó. Isso ficou chamado de teoria da continuidade do plasma germinativo. Então, para o Weismann é assim. Você tem aqui a célula germinativa, uma célula. Essa célula, ela se desenvolve ao longo da vida, né, num organismo. Aquela célula é azul, desenvolveu num organismo azul. O que passa para a próxima geração? Não são as características que estão aqui no soma. Então, isso aqui é o soma, corpo. E aqui é germe. Germen. Não são as características que estão no soma, são apenas as características dessa linhagem. Então, se ele é azul, vai ficar azul a próxima e vai desenvolver azul. E assim por diante, tá, gente? Por que essa ideia foi tão influente na biologia? Porque o que Weismann vai falar é que, olha, as alterações que ocorrem no soma, então, se em algum momento esse soma ele desenvolveu uma mancha cor de laranja, ela não passa para a linhagem germinativa. O desenvolvimento sempre é em uma única direção. Então, essas mudanças aqui, os atributos que são adquiridos ao longo do desenvolvimento do corpo dos organismos, eles não interferem na linhagem germinativa, nas células germinativas, porque elas estão separadas física e fisiologicamente. Tá? Agora, o que sim pode passar? Olha, pode passar uma mutação na linhagem, uma mudança na linhagem germinativa. Então, ó, aqui ela era azul, né? Passou a ser verde. Ah, então ele vai desenvolver verde. Ele não vai ser mais azul. E se ele ficou verde, aqui vai ficar verde também. Tá muito abstrato, gente? Tá de boas. Tá de boas, Bruna? Um pouco, mas depois dá para rever a aula, dá para entender melhor. Então, o que ele está querendo dizer? Lembrem-se, o Weismann era um zoólogo, tá? Isso vai influenciar muito, né? O fato dele ser zoólogo, eu acho que influencia muito. Por quê? Porque nos animais, de certa forma, essas células estão, de fato, separadas, né? O corpo da célula germinativa. Alguém na aula passada falou sobre isso. Falou assim, ué, mas se acontecer uma mutação no corpo, na célula somática, ela não vai passar lá para os gametas. Então, o que importa são as mutações que acontecem lá nos gametas. E o Weismann, como ele vê que os cromossomos se pareiam na formação dos gametas, ele fala, olha, é aí que deve ter troca. É aí que deve ser gerada a variabilidade. Então, o que importa para a evolução são essas células aí, né? Germinativas. Tá? Muito bem. A gente já viu que isso, por exemplo, para plantas não funciona, né? Porque as plantas, a mutação somática que acontece no corpo da planta, né? Que acontece no corpo do esporófito, ela vai estar presente no gametófito também, e logo nos gametas, né? Então, funciona bem para os animais. E para os animais também, não é só isso, tá, gente? Mas isso influenciou demais o nosso pensamento, né? A ponto, até hoje a gente pensa que, olha, só conta as mutações e as variações que estão lá nos gametas. Fala, Danilo. Vini, talvez você me supra isso, que em plantas a gente tem aquele outro fenômeno que é a transmissão transversal, não sei, de
de genes para as plantas, eles também conseguem se fixar e passar adiante? Sim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, porque esse é um mecanismo diferente do que a gente está acostumado a pensar também, né? De herança. Não vai ser nessa aula não, então. Nessa aula mesmo, nessa aula Ah, mesmo. foi mal. Eu vou abrir aqui o coisa. Não, pode sempre falar, viu, gente? Pode sempre falar. Então, esse foi o primeiro golpe na ideia do Lamarck e do Darwin de que os caracteres adquiridos podem ser transmitidos para a próxima geração, quando o Weismann separa essas duas, o soma e o germe, né? E fala, olha, o corpo adquire não pode passar. Foi o primeiro golpe. O segundo golpe vem mais tarde, no início do século XX, a Amanda só sofrendo, né, Amanda? Não, você falar que é o golpe é muito engraçado. É um Tipo golpe, assim, porque assim, foi moldando a nossa forma de pensar, né? Acho que é É, nesse sentido que você fala assim, esse daí é o que moldou a nossa forma de pensar. É por isso que é tão difícil da gente conseguir pensar de outras formas. sim, foi um golpe, gente. Tô falando que foi um golpe no lamarquismo aqui, mas não foi um golpe deliberado, tá? Houveram golpes deliberados, a gente pode até falar deles aqui, mas esse não. Tá, mas o segundo golpe vai vir dos experimentos do Mendel. E aí, esses experimentos, gente, a gente tem que ver em detalhes o que o Mendel fez. Rever, né? Vocês já sabem disso, mas é importante rever. O que o Mendel fez? O Mendel era um monge, tinha lá uma estufinha lá no. Nunca fui, gostaria muito de ir, porque ainda está lá. Mas ele cruzava ervilhas. Então, vamos desenhar aqui uma linhagem. Enquanto você desenha, eu posso perguntar uma coisa bem tarde. Pode? Quem está falando? Eu nem sei. Alexander, fala. É que eu fiquei meio perdido no conceito de epigenética. Eu sei que tá meio tarde de perguntar isso, mas eu preciso. Não, claro que não, Alexander. Sempre pode perguntar. Epigenética, vamos pensar assim, ó. Quando a gente fala de genética, a gente está falando do DNA, não é? Lá do DNA, que tá lá dentro da célula, né? Epigenética é uma coisa que está sobre esse DNA. Então, por isso que esse nome epi é em cima de, né? Está sobre esse DNA. Então, são mecanismos de ligar e desligar os genes. Então, você pode ter a mesma sequência de DNA, a mesma sequência genética, mesma sequência de gene, gene1, gene2, gene3, gene4, mas você pode ter uma sequência epigenética, se todos eles vão estar ligados, se só os 3 primeiros vão estar ligados. Quando eu falo ligado, é funcionando, tá? Se só o do meio vai estar funcionando. Então, isso é epigenética. Então, não é só a sequência, é também se essas sequências estão ligadas ou não. E isso é epigenética. Quer ver um exemplo super legal, Alexander, do que é epigenética? Se eu pegar uma célula. Igual teve lá no questionário de nós falando sobre anemia falciforme. Sobre o quê? Falei. A anemia falciforme. E deixa de gerar na proteína lá uma certa sequência lá. Isso, a anemia falciforme é um clássico exemplo assim de alteração genética que altera o fenótipo. Clássico. Porque, né, tem uma mutação ali no gene que dá, de fato, uma mutação fenotípica. Né? Vini, Agora, fala. Enquanto isso, eu vou desenhar aqui as ervilhas. Desenho. Não, só pensando que também é que eu fiquei pensando como que ele lembrou da epigenética, e foi quando você falou do experimento do Waddington, né? Então, a gente fala epigenética sempre quando a gente está se referindo a uma mudança que está
fora do DNA, que não foi exatamente o DNA, né, que não foi exatamente os genes, a genética que causou, ou é uma mudança que vem de fora para a genética. É por isso que a gente está falando de epigenética. Então, no caso, o experimento de Waddington é um exemplo de epigenética, porque é uma mudança que foi induzida por uma variação ambiental. E depois ela tem efeito na estrutura genética dos indivíduos. É a mesma coisa que você falou. Um exemplo que eu penso também, gente, para entender o que é epigenética, é pensar assim, ó, se eu pegar uma célula do meu epitélio, da minha retina aqui, uma célula, um fotorreceptor do meu olho, da minha retina, e pegar uma célula do dedão do meu pé, o DNA dessas células é o mesmo. É exatamente igual. Mas essas células são super diferentes, têm funções diferentes. O que faz elas serem diferentes? Se elas têm a mesma sequência de DNA, por que elas são diferentes? Por que elas têm funções diferentes? Então, tudo que acontece além dos genes é epigenético. Exatamente, exatamente. Aí a gente vai entrar num conceito. Depois eu vou falar sobre isso também, que tem um conceito sensu lato, um conceito estrito do que é epigenética. Tem o caso dos processos embrionários também. A epigenética se mostra presente também nas diferentes etapas da vida do indivíduo. Exatamente. Se a célula está mais para lá do que para cá, ela desenvolve de um jeito. Se ela está mais para cá, ela desenvolve de outro, né? Muito bom. Tá. Voltando então nos experimentos do Mendel, que é importante a gente olhar esses experimentos com carinho. Não podemos esquecer do que o Mendel fez e qual foi a contribuição dele, principalmente, né? Porque seremos futuros professores e professoras de biologia. O Mendel, gente, ele pegava a ervilha, escolhia um atributo de uma ervilha, que vai ser cor da ervilha, da planta de ervilha. Aí ele criava essas ervilhas e via, ó, aqui entre as ervilhas eu tenho ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E aí ele criava linhagens puras. Então ele pegava essa ervilha, cruzava com ela mesma. Várias vezes, tá? Vou até colocar um infinito aqui, ó. Infinitas vezes ele fazia esse cruzamento aqui. E pegava ervilhas verdes e cruzava com ela mesma. E quando ele fazia isso várias vezes, depois de fazer isso muitas vezes, ele cruzava então uma planta de ervilhas amarelas com uma planta de ervilhas verdes. E aí, vamos chamar isso aqui de F1. Esse aqui é P, né? De parentais, F1, F2. E aí, gente, aqui na primeira geração, ele resgatava o fenótipo de apenas uma das ervilhas. No caso, era amarela. E na segunda geração, olha que interessante. Ele tinha, para cada 3 ervilhas do fenótipo amarelo, ele surgia aqui uma planta que produzia ervilha verde. Eita porra, mas todas as ervilhas lá da geração anterior era amarela. Como é que surge uma ervilha verde aqui no meio? Se todas eram amarelas, como é que surge? Então ele vai ter a ideia de que existem determinantes materiais, né? Que existe uma substância que está dentro aqui desse indivíduo, né? E eles acontecem em duplas. Então aqui logo vai ser azão, azinho. E aqui, se você cruzar entre eles, você sempre vai resgatar, né? Esses genótipos aqui, né? Ainda não chamava genótipos, mas... Ouvi? Oi. Desculpe, mas o que
Caleb tá falando para subir um pouco a tela, só que no meu caso não tá tampando, mas não sei. Melhorou, Caleb? Às vezes a pessoa tá no celular, né? Ah, sim, verdade. Ele falou que melhorou. Uhum. Massa. Então, gente, isso aqui ficou conhecido como a primeira lei de Mendel. Então, é esse experimento. A primeira lei de Mendel é esse experimento. O que que a gente aprende aqui com esse experimento? O que que o Mendel mostrou, né? Que está escrito aí no roteiro, que durante a formação dos gametas, dois fatores que determinam um atributo, então eu tenho dois fatores determinam um atributo, tá? Então eu tenho A determina o atributo ervilha amarela. Eles se segregam e cada gameta tem a mesma probabilidade de conter cada um desses fatores. Então, quando os atributos vão se segregar aqui na formação dos gametas, o gameta que vai para a segregação que vai, seja azão ou azinho, eles têm a mesma probabilidade de ir para um lado ou para o outro na formação dos gametas. Vocês entendem? Não sei se fica claro isso, né? Quando o gameta se forma, os cromossomos vão cada um para um lado, né? Ele não sabia dos cromossomos ainda, mas ele sabia que eles se segregavam, que eles se separavam, esses fatores, na formação dos gametas, né? E eles tinham a mesma probabilidade de se segregar. Então, isso ficou a primeira lei de Mendel. Além disso, ele descobriu também que existe que existe uma relação de dominância entre esses fatores, e é por isso que ele não consegue, que ele não tem ervilhas verdes na primeira prole, na primeira progênie, né? E o verde, ele reaparece lá, porque existe um esquema de dominância entre esses fatores. Fatores determinantes materiais, viu, Danilo? Determinantes materiais, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Muito bem. Aí, ele não Sim. fez só isso. Sim, Era esses os nomes determinantes materiais que ele usava? determinantes materiais, sim. Isso tem aquela implicação, né, de que eles existem, eles são uma matéria física, gente. Existe esses e eles determinam o fenótipo. Eles determinam o atributo. Isso é muito legal, né? Porque o cara não tá enxergando, mas ele faz o experimento e consegue provar com o experimento dele que existe alguma coisa material se segregando ali na formação dos gametas. Isso é foda, gente. Isso aqui é foda, né? Nossa, Muito legal. e que é uma partícula, né? Também que são partículas e muda um pouco aquela ideia também que você tinha antes, que era algo que se misturava e você tem duas entidades separadas. Sim, é muito massa, né? E o cara lá no mosteiro, né? Perdidaço. Totalmente fora do bojo, gente, do que estava onde estava sendo construída a biologia na época, tá, gente? Que era lá na Inglaterra e na Alemanha. Imagina, doideira. Tá. O que Mendel fez? Ele não parou aí. Ele começou a fazer, olha, eu vou olhar agora não só um atributo, mas eu vou olhar dois atributos. Então, agora, além da ervilha, se ela vai ser amarela, eu vou olhar se ela é amarela e rugosa. E eu vou cruzar ela com uma ervilha verde lisa. Então, eu estou olhando dois atributos, que é cor da ervilha e rugosidade da ervilha. Tá? E, de novo, ele via que aqui era todo mundo amarelo rugoso. Aí falava, igual quando eu olho para um só. Mas quando ele olhava para F2, então ele estava olhando ervilhas amarelas e rugosas. Gente, quando ele olhava para F2, era uma loucura aqui do que podia acontecer. Podia ter amarela rugosa, podia ter amarela lisa, podia ter verde rugosa.
e verde lisa. Aí falou, eita porra, o que tá acontecendo aqui? E numa proporção muito louca, tá? Mas o que ele vai olhar essas proporções, que eu não lembro agora, tá, gente? Quais são essas proporções? Mas se a gente fizer os cruzamentos, né? O que ele vai falar? Olha, a gente pode pensar cada atributo, então, se é liso, ele vai ser determinado por um par de determinantes, né, materiais, e se ele é rugoso, ele vai ser determinado por outro par. E esse daqui vai ser determinado por um par e por outro par. Então, aqui a gente vai ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e aqui a gente vai resgatar todos os fenótipos possíveis, né? Que é possível com essas combinações. Então, a gente vai ter todas as combinações que dão amarelo rugoso, que é Azão, 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 Azinho, Bzinho, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, e assim por diante, tá? Aí ele faz as contas e vê, aqui todos aparece essa daqui nessa proporção, porque está relacionada a os fenótipos em que ele é dominante para o primeiro, então azão, azão ou azão, azinho, mais recessivo para o segundo. Aqui o contrário, né? Recessivo para o primeiro, mais dominante para o segundo. E aqui é quando ele é recessivo para os dois. Tá? Isso aqui é muito, muito interessante, gente, porque agora o que o Mendel provou com esse experimento é que esses fatores eles se segregam com a mesma probabilidade na formação dos gametas, mas que atributos diferentes são determinados por fatores diferentes e eles têm uma segregação independente, né? Então, se um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, não influencia em nada o que vai acontecer com o outro fator, né? Então, se vai para um gameta para a ervilha ser verde, não tem nada que ver com a informação que foi para um gameta para a ervilha ser lisa ou rugosa. Isso é segregação independente, tá? E essa é a segunda lei de Mendel, que os fatores selecionados a um atributo é independente da segregação dos fatores que determinam um atributo diferente. Tá bem, gente? Maravilha. Ô, Vini, Oi. eu lembro que a aula passada você falou que o Mendel tinha sido muito sortudo nos exemplos que ele tinha usado quando você falou, né? Daí, tipo assim, que você falou que às vezes eu esqueci, mas o gene é mais do que um que vai determinar um atributo. Mais de. Sim. Então, aí. Pode acontecer, né? Mais de um gene determinar um atributo. Então, mas aí, tipo assim, a lei vale para isso também? Para essa parte quando tem mais de um determinando o atributo? Vale. Mesmo que seja mais de um gene, os genes eles se segregam dessa forma, sempre com a mesma probabilidade de ir para um gameta ou outro. Agora, a segunda lei, né, Amanda? A segregação independente depende. Se os genes estão muito próximos na posição deles no cromossomo, eles vão se segregar junto, né? Porque as chances de ter crossing over entre os dois genes, né, para eles ficarem desligados, é muito baixa. Então, esses atributos que o Mendel escolheu, eles se segregam de forma independente. Então, a segunda lei funciona. Mas a gente pode olhar para atributos que são determinados por genes que estão muito próximos no cromossomo, que eles não vão se segregar independentes. Tá?
Isso envolve um pouco um conhecimento de biologia molecular, né? De como acontece lá o DNA e por que que não pode, que eles não se segregam independente, porque não tem quebra ali entre a fita. Mas por isso que eu falo, o Mendel, ele escolheu muito bem os atributos que ele olhava, escolheu muito bem o modelo, porque essas plantas crescem rápido, se reproduzem com facilidade, são autocompatíveis, então ele podia cruzar a planta com ela mesma, criar essas linhagens puras. Foi tudo muito bom, assim. O Mendel ele é o pai da genética, né, gente? Vocês imaginam, tipo, a responsabilidade desse cara aqui, né? E o que ele fez foi incrível, de fato, tá? Quais são as consequências desses experimentos aqui do Mendel? Ele localizou uma substância hereditária, né? Ele provou que existe uma substância material, né? Que tem substancialidade, é material, que passa de geração a geração, que determina como as ervilhas vão ser as próximas gerações, né? Ele estabelece as leis, né? Que explicam como isso é transmitido. E ficou também demonstrado que essas substâncias materiais determinam o que aparece, o fenótipo determina. E aqui, gente, quando é redescoberto as leis de Mendel, né, que aí é início do século XX, é em 1900 mesmo, cravado. São 3 botânicos, né, que redescobrem essas leis de Mendel. Aí acabou para a herança dos caracteres adquiridos. Por quê? Porque esses experimentos mostram que esses determinantes materiais, eles são muito importantes. É eles que determinam o fenótipo. Não importa o ambiente. Então esse foi o segundo golpe na ideia de herança de caracteres adquiridos, né? E aí ficou muito difícil de, de fazer essa contraposição. Tem uma partezinha aí sobre os mutacionistas, né, que é desse começo do século XX mesmo, estou colocando bastante em perspectiva histórica, e os gradualistas, que as pessoas falavam assim, olha, o Mendel falou isso aí, né, que a ervilha pode ser ou amarela ou verde. Porém, a maioria dos atributos, eles são contínuos. Lembra que a gente viu atributos contínuos, variação contínua e variação descontínua? E variação descontínua. Então as pessoas falavam assim, olha, a maioria dos atributos, eles não variam igual as ervilhas do Mendel. O Mendel escolheu bem, né? Pegou só os atributos descontínuos. E os contínuos, né? E se você cruzar um cachorro grande com um cachorro pequeno, vai dar um cachorro médio. Então, parece que essas leis de Mendel não funcionam para tudo, né? Então, houve uma época que houve essa disputa, assim, né? Olha, a gente sabe que evolução por seleção natural funciona, mas a gente não sabe se o que é mais importante são os fatores genéticos, lá mendelianos, ou se são alterações graduais que acontecem, né? Tipo, essa coisa de cruzar um grande com um pequeno e dar médio, será que não é isso que é mais importante? Né? Essas pequenas variações. Então, houve essa disputa, até que entre os anos 10 e 20, o Morgan, ele estudando moscas das frutas, que também é outro ótimo modelo, gente, na biologia evolutiva, porque elas se reproduzem rápido, elas têm só 8 cromossomos que são enormes e eles são estriados, então dá para perceber certinho assim onde está cada gene, dava para ver, né, no microscópio. Então, você via uma mosca que tinha um problema lá, uma mosca mutante, você olhava, ela está sem. Vou dar um exemplo assim, inventado, né? Essas moscas da fruta têm olho vermelhinho. Então, tem um mutante que tem olho esbranquiçado. Aí eles olhavam no microscópio e falavam, olha, está faltando essa parte do cromossomo 7. Então, o gene para a cor do olho está no cromossomo 7. Por isso que essas moscas, elas foram muito importantes para o desenvolvimento da genética, tá?
E aí, com esses, né, fazendo essas observações, ele mostra que os genes estão localizados nos cromossomos linearmente, né? Um depois do outro. E aí ele conecta esses resultados do Mendel com a separação dos cromossomos durante a meiose. Olha como as coisas vão todas se encaixando bonitinha, gente, na história. Que as explicações que a gente tem hoje para as coisas, elas foram construídas ao longo de anos, assim, com experimentos, né? Com a ciência empírica. E quando o Morgan mostra isso, ele vai juntar essas escolas gradualistas e as escolas que pensavam mais no atributo descontínuos, né? E vai falar que, quando os atributos são descontínuos, eles podem ser explicados como a soma de muitos genes diferentes, da segregação de muitos genes diferentes ali, né? E aí você teria uma hereditariedade média. Entenderam essa questão dos caracteres descontínuos? Apesar de ser descontínuo, é genético também, tá? É só a soma do que acontece para cada um desses genes diferentes. Tudo bem? Muito bem. Aí a gente vai chegar no trabalho também de três grandes pessoas importantes aqui na história da biologia, que é o Haldane, o Fisher e o Sir Wright, que era um cavaleiro inglês, né? O nome dele é Sewall Wright. Só que depois ele ganhou a alcunha de Sir. Então fica Sir Sewall Wright. Que eles pegam essas coisas da genética que vinha lá do Mendel, pegam as coisas da matemática e da estatística e pega a teoria evolutiva. Vamos pegar esses três elementos e vão falar, olha, a gente vai fazer uma síntese dessas três coisas que hoje em dia elas estão andando meio que separadas. E aí surge então essa ideia da biologia moderna, teoria evolutiva moderna, a síntese evolutiva, tá? Isso é lá na década de 30, 40, né? Eles foram as pessoas que estavam no laboratório fazendo experimento. Quem colocou isso, quem divulgou essa ideia, foram outros dois biólogos, que é o Mayr, que tem livros fantásticos, né? Vocês podem ler, né? O maior biólogo, né? As pessoas falam que ele viveu uma centena de anos, então ele viveu toda a história da biologia. E o Huxley também. O Huxley, inclusive, foi ele que escreveu o livro A Síntese Moderna, né? The Modern Synthesis, que ficou assim como se fosse a síntese mesmo, né? E se juntou essas coisas. Biologia genética, a teoria evolutiva e a estatística. Tudo bem, gente? Tem um interlúdio ali no livro. Eu acho que eu vou pular, porque a gente está muito bem aqui na história por enquanto. Mas depois vocês leem lá o que estava acontecendo na Rússia comunista na época. Porque, basicamente, gente, tinha um doido lá que ele entendia que, olha, essa ideia aí de teoria evolutiva, ela é muito capitalista, não é? Até, né, tinha essa coisa mesmo, assim, não tem como a gente falar que o meio não determina os atributos dos indivíduos. Por que que ele pensava isso? Porque as pessoas elas deveriam ser capazes de incorporar as ideias da Revolução Russa. Olha que doideira! Então, o determinismo genético puro, que todas as nossas características vêm dos nossos genes, ele não é real, né? E ele é capitalista. Ele é uma ideia capitalista de que as pessoas já nascem boas. E aí esse, né, o Lysenko, ele faz uma perseguição aos
aos biólogos evolutivos lá, né? E, enfim, e aí a Rússia não desenvolve essa parte, assim, da biologia evolutiva não se desenvolve na Rússia. E acontece uma coisa importante, nossa, gente, agora parênteses mesmo, que meio fugido da Rússia, sai o Dobzhansky, que é um geneticista, trabalha com mosca, vai para os Estados Unidos, em algum momento ele vem para o Brasil e funda a genética no Brasil. Olha que interessante, por causa dessa história aí. Então, olha como essas, né, as ideias da biologia também foram importantes do ponto de vista político. Mais ou menos na mesma época, a gente pode pensar que lá na Alemanha nazista, as pessoas estavam pensando: olha, essa raça aqui é superior, são os que têm os melhores genes. Vamos fazer essa raça aqui e matar os que têm o gene ruim. Entenderam? Como o uso da teoria evolutiva para fins políticos atrozes aconteceu, tá? Tanto de um lado, do lado comunista, do lado mais nacionalista, né? Aconteceu. Tá, gente? Mas o autor aqui do nosso capítulo, ele vai falar que esse episódio na Rússia comunista, né, a perseguição dos biólogos evolutivos, né, falando, não, o ambiente ele tem que ser capaz de determinar as características dos indivíduos, né, porque os indivíduos eles podem se transformar, né, essa perseguição contribuiu para a rejeição da ideia de herança dos caracteres adquiridos também, né? Fala, olha, essa ideia de herança de caracteres adquiridos, olha o que isso levou lá na Rússia comunista. Olha a que ponto chegamos lá, tá? Mas, enfim, isso é um interlúdio, dá um pouco de história. Então tá, então aqui temos uma síntese moderna. O que vai acontecer nos próximos anos é a descoberta do DNA, de como é essa estrutura. E aí tudo se encaixa, gente. Vem a descoberta do DNA, a estrutura molecular, né? Os 4 tipos de nucleotídeos, dupla hélice, como ela se duplica, né? Depois vai vir a ideia de que do código genético. Então, aquelas letrinhas que estão ali, elas são lidas desse jeito para formar as proteínas. Então, é assim que esses determinantes materiais mendelianos, que o Mendel não sabia, a maquinaria molecular foi sendo desvendada para explicar como esses determinantes materiais mendelianos davam os atributos, a cor da ervilha, né? Vim, eu só queria comentar que eu acho que essa historinha que você vai mostrando, né, ou a questão histórica, ela ajuda a gente a entender aquele ponto que você já tinha comentado de como algumas coisas vão sendo mais estudadas que outras. E assim, isso não é um problema, isso é uma característica que acontece mesmo no desenvolvimento da ciência por conta desses inputs que vão aparecendo, essas novas descobertas. Mas eu acho que para vocês como estudantes, para mim também, é importante a gente sempre tentar entender da onde vem o que está sendo, o nosso entendimento sobre determinadas questões. Porque é isso que também ajuda os cientistas a conseguir pensar em coisas novas ou pensar um pouco fora da caixinha, né? É justamente isso, entender, bom, por que eu estou pensando assim? Porque tem toda essa trajetória histórica que leva a gente a pensar da forma como a gente pensa. E aí a gente conhecer a história, aquela coisa, né, gente? Conhecer a história, a gente entende o presente, né? E a gente pode mudar. Na ciência é a mesma coisa, né? Porque se a gente for Exato. pela inércia, a gente vai reproduzir o que tem sido feito, né? Mas se a Sim, gente conhece a história e conhece os vieses, né, que aconteceram, eu gosto muito, assim, de história, da história da ciência. Não que eu faça alguma coisa de ciência diferente do que é feito, ainda não consegui ter
esse salto aí não. Eu também não, tipo, eu só fico admirada de entender por que que eu aprendi as coisas do jeito que eu aprendi. Mas isso eu acho que já é um grande passo, assim. Sim. E eles começarem isso já desde agora, porque eu só comecei a me dar conta disso muito, muito mais tarde. Sim. O Danilo está citando o livro do Mair, que é o Desenvolvimento e Pensamento Evolutivo. É um livro muito legal. Tem lá no NERP, viu, gente? Se vocês quiserem xerocar, só pegar. É um livro grandão. Que o Mair, ele queria fazer uma compilação, assim, de toda a biologia. E aí, eu lembro que ele tinha dividido em 3 partes a biologia nesse livro. Que é a biologia evolutiva. Em 2 partes, né? Biologia próxima e biologia última, que essa é uma ideia do Mayer também. A biologia última é a evolução. A biologia próxima é fisiologia, biologia molecular, essas coisas. E ele fez só da primeira, só. Não conseguiu terminar. E já é um livro de mais de 1000 páginas, assim. Mas esse livro é massa. É massa. Tá, gente. Então, qual a descoberta? Vocês querem fazer um intervalinho? 5 minutinhos? Só pra gente respirar? Sim. Sim, Júlia. Massa. Vamos. Boa. 5 minutinhos. A partir de Gente, agora? vocês estão aí ainda? Vocês estão aí ainda? Sim. Só antes da gente fazer o intervalo, é só para ressaltar que essa ideia, então, do conhecimento da estrutura molecular, da maquinaria molecular, que fechou tudo bonitinho, foi se criada uma ideia dogmática, que ficou conhecido como dogma central da biologia celular. E esse nome é maravilhoso, né, gente? Dogma, tal, né? Dogma, ciência, sei lá, né? Quando esses caras onde estava a cabeça desses caras para usar esse termo, né? Que é o quê? A ideia de que, eu vou anotar aqui, gente, antes da gente ir para o intervalo, para vocês terem isso. É a ideia de que DNA gera o RNA que gera a proteína. Então, aqui é a transcrição, né? E aqui é a tradução. E essa ideia aqui, gente, que é o dogma central da biologia molecular, ela tem 2 implicações no nosso pensamento aqui, sobre a teoria evolutiva e também sobre a herdabilidade em si, né, mais especificamente. Primeiro é que a informação, ela é sempre unidirecional, ela sempre vai do DNA para a proteína, e não o contrário. Então, ele dá essa ideia de unidirecionalidade da informação. E a outra ideia que ela dá é uma ideia que a gente vai chamar de genicentrismo. Que a ideia é, se a informação sempre vai para uma direção, a coisa mais importante para a gente olhar na evolução de tudo isso aqui é esse aqui, ó. Se a gente olhar para a variação que ocorre no DNA, para a herança, né, a herdabilidade dessas moléculas de DNA, a gente vai entender todo o processo evolutivo. Por quê? Porque só vai nessa direção, não vai na direção contrária, tá? Tudo bem, gente? Então, essa ideia do dogma, ela foi muito, e ela continua na nossa cabeça até hoje, tá? Essa é uma coisa que a gente não se desvencilhou ainda, né? De que pode ter informação que vem de fora, né? Informação que vem do ambiente vai afetar o DNA, tá? Beleza, então eu queria terminar com o dogma central, tá? Intervalo, 5 minutos.
Voltando. Vamos voltando. Será que tem alguém aí? Dá um sinal de vida aí, gente. Alô, tô aqui. Então aí, Gente, Obrigada. mas então paramos lá no dogma central, né? Por que a gente está falando disso, né? Porque, gente, quando se estabelece esse dogma central aqui, a gente entende, a gente vai entender que é a herança do DNA que explica a herdabilidade, a semelhança entre pais e filhos, entre pais e prole, pais e progenie. É a herança do DNA que uma geração deixa para outra, né? Porque é o DNA que importa. Tudo bem, gente? E assim, o DNA, vocês vão sempre, como tanto eu quanto a Amanda, a gente é um defensor de uma visão evolutiva mais aberta, né? Que não só o DNA importa, mas também outros fenômenos, né? Quando a gente fala isso, né? Olha, tem herança de caracteres adquiridos, então o ambiente também é importante para a evolução, né? Quando a gente fala isso, a gente não está falando assim, o DNA não importa. Não é isso, tá, gente? A evolução ali da síntese moderna, ela não é negada. Ela não vai ser negada. Aquela coisa de novo. A biologia é como se fosse camadas de uma cebola, assim. O que o Darwin falou não é negado. O que os arquitetos da síntese, né, como são chamados, essas pessoas que bolaram a síntese moderna, falaram, não é negado também. Continua lá, continua valendo. Então é como se fosse uma coisa assim, sendo construída em cima da outra. Então, esse processo aqui, ó, do dogma central da biologia, ele ocorre, tá? Mas assim, não é só ele, é só isso, não é só ele, tá, gente? Não é um dogma, né? Pode acontecer que informações que vêm do ambiente passam para a proteína que vai alterar aqui o DNA ou vai alterar se o DNA está ligado ou desligado, né? Tudo bem? Mesmo quando a gente fala de herança genética, tem outros tipos de herança também, né? Genética. Então, por exemplo, tem as heranças horizontais, que eu acho que foi um pouco o que o Danilo falou no começo da aula, que ocorre, por exemplo, quando uma bactéria, se a gente pegar uma bactériazinha aqui, ó, ela conjuga com uma outra bactéria, faz um canozinho, e aqui liga a outra bactéria, e vamos supor que essa tem um DNA verde, e essa tem o DNA azul. E ela passa uma partezinha aqui desse DNA para cá. Então, essa bactéria herdou o DNA de outra bactéria, mas ela não é filha dela. Por isso que a gente chama isso de herança horizontal. Herança horizontal. Quando a gente fala de pais e filhos, a gente está falando da herança vertical. Como aqui elas não são pais e filhos, são indivíduos que estão aí no mesmo, né, não tem nenhuma relação de parentesco, a gente está falando de uma bactéria, a gente está falando de uma herança horizontal. E pode acontecer em bactérias, pode acontecer
em leveduras, né? Pode, nas plantas, né? Na história evolutiva das plantas, teve muita introgressão genética por vírus. Então, vírus que transmitiram, né? Pegaram uma parte do seu vírus, do seu DNA e colocaram na planta, né? Então, isso também são heranças horizontais e, obviamente, isso interfere no processo evolutivo, né? Desse material genético. Um outro tipo de herança, que é herança horizontal também, não é herança horizontal, né? Outro tipo de herança genética são as hibridações. Então, você tem organismos que pertencem a espécies diferentes que se cruzam e geram um organismo novo, né? Aí vocês vão falar assim, o caso é o da mula, né? Que é o cruzamento da égua com o burro da mula. E a mula é estéril, então isso tudo bem. Pode acontecer essas hibridações, mas os híbridos são estéreis. Mas, gente, em muitos casos eles podem ser férteis também, né? Em plantas isso é muito comum, né? Planta, aquela putaria louca, né? Que elas podem se reproduzir de N formas. Então, a hibridação é comum e, enfim, isso gera também, é super importante no processo evolutivo, porque gera organismos com o número de genes duplicados, né? Geralmente esses organismos são mais plásticos, eles podem ocupar mais ambientes, né? E isso a gente sabe, pelo menos eu sei, né? Na história evolutiva das plantas é super importante. Então a gente tem um evento de hibridação na geração das angiospermas, depois a gente tem um evento de hibridação no surgimento das eudicotiledôneas, a evolução desses grupos, né, que são grupos super importantes de plantas, eles estão associados com eventos de duplicação de genoma, que a gente chama, né? Então, naquele momento ali da história, houve uma duplicação do genoma no ancestral. E é super legal, né? Pensar que provavelmente todas as angiospermas surgiram a partir da hibridação. É um ancestral híbrido, né? Um híbrido ou um poliploide, né? Tá, muito legal. Então, até aqui, tudo que a gente está vendo é herança genética, tá? Estamos falando de gene, estamos falando de DNA, o DNA que um indivíduo deixa para o outro, que os pais deixam para os filhos, que o indivíduo passou para o outro e assim por diante, tá? Herança genética. Agora, quais são os outros tipos de herdabilidade que podem ser interessantes, né? Lembrem sempre do nosso conceito lá, primeiro. Semelhança entre pais e filhos. Quais são os outros tipos de fenômenos, né, que podem levar com que os filhos sejam semelhantes aos pais? A primeira que está aí é a herança citoplasmática. Adoro, gente. Por quê? Quando os organismos se cruzam, na maioria dos organismos que são multicelulares, eles têm uma coisa que chama anisogamia, gametas de tamanhos diferentes. Então, vamos pensar aqui num óvulo e num espermatozoide. Que é uma coisinha de nada, assim, tá, gente? Eles são diferentes. Deixa eu abrir a porta para minha gata ali, que ela tá interessante. Vai. Vai. Ixi. Vai. Gente, desculpa. Abre a porta para uma gata sair, entra três. Então, vamos pensar aqui num óvulo e num espermatozoide. Quando esses dois se encontram, tá? O que vai acontecer, gente? O espermatozoide, ele vai colocar só essa bolinha aqui dentro.
E o flagelo dele vai ficar para fora. É só isso. Contribuição aqui, paterna. Olha que maravilha. É só isso. Então, tudo que a gente herda, né? A gente, né? Tô falando a gente, mas pensando os animais e as plantas, né? Que são seres que têm anisogamia. Tudo que é herdado de maquinaria, toda maquinaria metabólica, ela vem da mãe. Ela vem do organismo que tem o gameta maior, né? Que na biologia a gente costumou chamar de fêmea, né? Pérolas do Iavi. Tá, gente? Então, toda a mitocôndria, por exemplo, o DNA que está lá na mitocôndria, todos os cloroplastos das plantas, todos eles são passados de geração para outra através de herança materna, essa herança citoplasmática. E isso, com certeza, tem uma influência, né? Que se viesse do pai talvez fosse pior, não sei. Mas, enfim, é uma herança que não é a contribuição dos dois envolvidos, tá? Outro tipo de herança que é muito louco é a herança das bactérias que tem no nosso corpo. Nosso corpo é cheio de bactérias, gente. Isso é uma coisa que vocês podem falar para a mãe de vocês, que quer deixar tudo limpinho. Fala para ela, mãe, nosso corpo está cheio de bactérias. As bactérias não são ruins. Nem todas. Algumas são ruins, né? Mas nem todas. Tem bactérias boas no nosso corpo. E só para vocês terem uma ideia, para cada célula do nosso corpo, isso é uma discussão interessante. Para cada célula do nosso corpo, existem em média 10 bactérias. Então, existem 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que as células do nosso próprio corpo, que são células do nosso genoma. E se a gente tirasse essas bactérias aí do nosso corpo, a gente morre. Então a gente não existe sem esses bichos que estão aí, né? No nosso intestino, né? Estão na boca. Isso é super interessante, gente, porque isso mexe um pouco a nossa noção de indivíduo e de organismo. Porque no fundo nós não somos um indivíduo, nós somos uma comunidade de seres que está andando aí, né? No mundão, tá? As bactérias, os bichos de pé, tá tudo aí nessa comunidade, tá? Mas enfim, onde que a gente herda essas bactérias? De onde vem? Vai vir do leite, né? Do leite materno. Algumas coisas, algumas células podem ser passadas na circulação sanguínea pela placenta durante a gestação, tá? Então, o nosso corpo, ele não é uma herança só do DNA, ele é um mosaico de heranças, tá? O corpo, tô falando nosso, né? Porque é legal pensar na gente assim como um mosaico de heranças, né? Mas vocês podem pensar para qualquer espécie, né? É um mosaico de heranças, tá? Tá, aí vamos aqui na herança epigenética. Cadê o Alexander, né? Que o Alexander perguntou da epigenética. Quando a gente fala epigenética, tem que perguntar se a gente está falando de epigenética sensu lato ou sensu stricto. Boa. Por quê? Quando a gente fala epigenética, a gente pode estar falando assim, todos os fenômenos que são além do genético, tudo que está além do gene. Então, tudo que envolve herança que não é de DNA, a gente pode chamar de epigenética. Mas a gente pode estar também se referindo à epigenética no senso estrito da palavra, que é aquelas alterações do gene, se ele está ligado ou desligado. As metilações e acetilações do DNA que vai mudar a estrutura do cromossomo e vai ligar ou desligar o gene. Tá? Então, a epigenética pode ser isso. No sentido estrito, a gente está falando disso. E quem criou esse termo foi justamente esse nosso herói, né? Que é o Waddington, que vocês vão ouvir falar bastante dele.
né, que criou esse termo epigenética. Porque ele estudava lá e falava assim, gente, não é só o DNA que importa, não são só os genes que importam. Olha aqui, o ambiente, né, as variações ambientais podem causar alterações no fenótipo, e o fenótipo, os filhos herdam essas alterações, né? Então, pode E falar, ele Amanda, estava que ele você é tava falando especialista. isso, Vini. Não, o mais legal é que ele já estava falando isso na mesma época que estavam lá falando do dogma central da biologia e não sei mais do que. Ele já estava falando isso. Sim, e então, esse é um caso de golpe deliberado. Por quê? O que o Waddington estava pesquisando não se encaixava no que os arquitetos da síntese moderna estavam planejando. Não se encaixava. Sabe aquele amigo chato? Que ele fala umas coisas que não cabe ali, não encaixa. Fala assim, putz, é um cara chato. Mas você sabe que, meu, o cara tá falando, deve ser verdade e tal, né? E o que que eles fizeram? Excluíram ele, deliberadamente. Excluíram. E é super legal, porque o Washington fala sobre isso, fala assim, ó, esses caras aí é um grupinho, uma panelinha aí. E o que eles estão falando não é só isso. Tem o texto dele falando isso, né? Eu até tenho alguma aula aqui, esse texto. Então foi uma exclusão deliberada aqui. E olha que interessante, gente. Olha como a política é importante na construção do conhecimento científico. Essa exclusão deliberada, porque eles participavam de grupos diferentes, né, politicamente, atrasou o nosso entendimento em 40 anos da teoria evolutiva. Porque as coisas só foram ser redescobertas lá na década de 90, né? Que foram ser redescobertas e, e trazida à tona a importância desses fenômenos epigenéticos, né? Graças a algumas Mais pesquisadoras, né, ainda, estudado, né? É, que passou a ser mais estudado, né? sim. E será que essas alterações da epigenética, né? Então, essas alterações de ligar e desligar os genes, elas são importantes para a evolução? Aí aqui tem uma historinha, gente, que eu adoro, que eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver o chat aqui. Que é a historinha dessa plantinha. Tá vendo essa plantinha aí, ó? Essa planta, ela chama Linaria vulgaris. Ela foi descrita pelo Linneu, né, que é o pai da taxonomia. É uma época pré-Darwin aqui, tá, gente? Então, o Linneu foi que criou os binômios lá, os nomes que a gente usa. E ele chamou de Linária porque o Linneu era super, ele adorava ele mesmo, né? Então ele deu o nome dele para várias coisas. E além disso, ele também tem uns nomes meio. Como é que eu vou falar, gente, sem ser constrangedor? Ele tem uns nomes eróticos. Então ele tem Amorphophallus giganteus. E aqui ele chama essa planta de Linaria vulgaris, provavelmente porque ela tem esse cálcara aqui, ó. Opa, pulou de fase. Será que dá para eu... Ah, aqui. Porque ela tem esse cálcara aqui, tá vendo? Provavelmente chama de vulgar, né? Uma coisa vulgar. Muito bem. Ele descreveu, então, essa planta, a Linaria vulgaris. O Linneu é pré-Darwin, gente. Na época do Linneu, ele acreditava que o criador, né, tinha criado todas as espécies de uma única vez e que essas espécies elas nunca mudaram, né? Aquela coisa do pensamento tipológico que a gente já conversou. E o que o Linneu viu na vida dele foi o surgimento dessa planta aqui, ó. Que ele olhava, nossa, essa planta é igualzinha a Linaria vulgaris. Tem o mesmo porte, as mesmas folhas, o mesmo não sei o quê. Só que a flor é como se fossem 5 flores juntas, né? E aí ele chamou essa flor de pelora.
E pelora, em grego, é monstro. Por quê? Porque ele não entendia como que surgiu essa planta aqui do nada, né? Essa planta monstruosa. Até ele tem uma frase aí que ele fala, tá no roteiro lá. Deixa eu voltar aqui para ver. Tá no roteiro. Olha o que ele fala assim: isso aqui não é menos impactante, né? Do que uma vaca, do que se uma vaca tivesse dado vida a um bezerro com uma cabeça de lobo. Então ele achou essa uma coisa muito estranha, né? Mas enfim, só depois de muito tempo, acho que foi na década de 90, que se descobriu que essas linhagens pelóricas, tá? Isso não ocorre só na linária, hoje a gente sabe que ocorre em várias plantas, elas surgem por causa de metilações diferentes na molécula do DNA, né? E é um gene lá que dá a forma da flor, que ele é metilado, e aí surge essa linhagem. E essa linhagem aqui, que surgiu na época do Linneu, ela existe até hoje. Tá até hoje aí se reproduzindo. Então, gente, isso aqui é evolução, tá? É evolução a partir de uma herança epigenética, né? Não mendeliana. Legal, né? Então, isso é a herança epigenética. Ela pode ser passada de geração a geração, tá? Ótimo. Vamos voltar aqui. Ah, agora eu vou mostrar para vocês outro trem. Outra historinha, gente. Eita aí. Eu vou ter que compartilhar com vocês. Olha essa história que fantástica, gente. Também está falando de herança. Eu quero compartilhar, mas eu queria compartilhar com som. Vê se vocês ouvem aí. Ouvem? Boa. Ai, perdi a tela. Gente, esses são os macacos japoneses que vivem na ilha de Koshima. E desde a década de 50, os cientistas japoneses, eles têm estudado esses macacos aí nessa ilha. E eles começaram fazendo um enriquecimento da alimentação deles e começaram a introduzir batatas doces para eles comerem. Ai, que bonitinho. Eles ficam ali na praia, né? Olha lá, eles comendo batatinhas que eles usavam para... Aí, vou dar um pause aqui, porque vai chegar um macaco, uma macaca, na verdade, um macaco fêmea, que eles chamaram de Imo, que ela começou a lavar as batatas, gente. Ela simplesmente pegou essa batata e começou a lavar. Olha lá, olha que bonitinho. Ela lava, e imagina, ali na água do mar, né? Fica salgadinho também, deve ser gostoso, né? Mas o que aconteceu com o tempo é que outros macacos começaram a ver ela fazer isso e começaram a replicar esse comportamento. E passaram também a lavar as batatas. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Você tem uma inovação comportamental, né? Um comportamento que não existia antes,
você tem uma inovação comportamental. Os macacos passam a lavar batata. Não, um macaco passa a lavar batata. E esse comportamento, ele passa a se reproduzir, né? Então, ele passa a ser herdado por outros indivíduos daquela população. E ele começa a se espalhar na população, o comportamento de lavar batata. E o que motivou, Vini, que motivou a mudança no comportamento foi uma mudança no ambiente. Exatamente. Exatamente. Né? A introdução de nova comida ali, né? Recurso no ambiente, motivou uma mudança comportamental. E essa mudança comportamental, ela é herdada, os filhotinhos aprendem, né, com as mães, como fazer, e outros indivíduos também. E aí você tem evolução de comportamento novo numa população, né? Não tem base nem genética, nem epigenética, né? Aí vocês falam, será que isso é importante, né? Pode ser importante para a evolução do corpo do bicho? Pode ser, porque aí os bichos que fazem esse comportamento podem incorporar nutrientes diferentes, por exemplo, né? E uma coisa que eles viram é que quando eles introduziram outro recurso, e agora é arroz, e o arroz ficava misturado com a terra, a mesma macaca, gente, aqui é a Imo de novo, tá? O que ela aprendeu? Ela é considerada uma inovadora, né? Ela Vini, a gente não aprendeu. tá vendo. Você tá mostrando? Ah, eu tô, gente, desculpe. Não, acho que, Só vendo. né, pessoal? Não sei se sou só eu. Deixa eu voltar aqui para a Agora parte do sim. arroz. Vocês estavam vendo antes, né? Só agora, né? Sim, só Aí ela agora, pega o né? arroz na areia, ó. Mas tá sem som. Não tem problema. É um som. Ah, isso. Ela pega o arroz na areia e joga na água, ó. E daí separa a areia do arroz para ela comer. De novo, os macacos vão aprender a fazer isso. Eles estão lavando arroz, né? Esse grupo ele tem sido acompanhado desde a década de 50. Cientistas japoneses. Eles têm muito mais facilidade de aprender novos comportamentos do que populações de macacos que não tiveram a evolução desse comportamento. Vini, não tem nada que você falou, só o vídeo. Ah, É que tava meio baixinho. Assim, mesmo. ai. Foi todo mundo que não escutou. É. Mas acho que foi essa última parte, né? Pode falar, se você não ouviu nada de nada. Quem que falou, gente? Eu falei isso, depois do arroz, não depois de nada, só o vídeo mesmo. Ah, foi o do arroz, né? Então, introduziram arroz na areia e essa mesma macaca, a Imo, ela pegou o arroz e aprendeu a jogar o arroz na água para separar da areia. Então, a evolução do comportamento de lavar batata, ela influenciou a evolução do comportamento de lavar arroz. E esse comportamento também foi passado para outros indivíduos e outras gerações dessa população de macaco. Tá? Então, esse é um caso também de livro, texto de herança do comportamento, sabe? Evolução de comportamento sem base genética, sem base epigenética, né? Esses macacos eles continuam sendo estudados até hoje
E aquilo que eu estava falando, né? Os macacos as populações de macacos que têm esse comportamento, elas têm mais facilidade de aprender a usar novas ferramentas do que as que não têm. Então, isso mostra para a gente que a evolução de um comportamento, né, pode interferir na evolucionabilidade de outros atributos, tá? Quer Eu falar, mano? posso. Eu acho bem legal isso, mas eu também, assim, eu fico pensando no meu próprio entendimento, como quando a gente olha esses exemplos, assim, no aqui e agora, é difícil, pelo menos para mim, talvez para vocês também, entender como que isso pode levar a mudanças grandes, a macroevolução, vamos pensar assim. A gente consegue entender as mudanças pequenas no nível populacional, porque aí você vai ter uma população dos macacos que tem mais comportamentos diferentes do que outro, que respondem melhor a essas variações comportamentais. Mas como que esse tipo de mudança que surge num comportamento, esse tipo de herança, poderia contribuir para a formação de uma espécie diferente, para mudanças muito grandes, parece mais difícil de entender, mas ainda assim é sempre bom lembrar que esse é um grande exemplo de como que a direção pode ser, como não é uma coisa unidirecional, né? Você tem as mudanças vindo do genótipo e também essa variação que começa no comportamento, ela pode, ao longo do tempo, influenciar, como o Vini já falou, o próprio indivíduo, ou sabe, a fisiologia do indivíduo, a regulação gênica, e isso, ao longo do tempo, pode influenciar o próprio genótipo do indivíduo. E aí essas coisas vão se acumulando e vão gerando as mudanças. Sim, isso é muito interessante, né? Agora, esse tipo de herança comportamental é importante para a evolução das plantas? Provavelmente não, né, gente? Porque as plantas não aprendem umas com as outras. Então, é um tipo de herança que está restrito aos animais que são capazes de aprender um comportamento um com o outro, né? Então, tem nesse livro, né, que chama Evolução em Quatro Dimensões, que é um livro que está aí na nossa sugestão, né? Que as autoras vão colocar esses quatro tipos de herança, né? Genética, epigenética, comportamental e simbólica. Elas vão falando, ó, esses quatro eles são em níveis de abrangência. Então, a herança genética, ela abrange todas as espécies, e provavelmente foi importante na evolução de todas elas, né? A herança epigenética é de um grupo mais restrito de espécies. A comportamental mais restrito ainda, só os animais que conseguem aprender uns com os outros. E o último tipo de herança aqui, né, é a simbólica, que eu coloquei aqui cenas do próximo capítulo, que eu tô só com um exemplo na minha cabeça, eu não quero gastar nessa aula. Eu vou gastar na aula que vem. Mas a herança simbólica representa tudo aquilo, e talvez esteja isso relacionado mais à nossa própria espécie, mas é o tipo de herança mais difícil de se estudar, porque a gente não sabe como isso interferiu na evolução da nossa espécie, mas é tudo aquilo que a gente consegue deixar registrado, né? Então, livro, música, qualquer coisa que a gente grava, os museus, tudo são heranças simbólicas que passa de uma geração para outra. Isso pode, aí a gente vai entrar no campo da especulação, sabe? Será que isso interferiu na nossa evolução? Será que populações, né? Será que a nossa espécie ela se desenvolveu, né, no que a gente conhece hoje, porque ela foi capaz de deixar essas heranças simbólicas, né? Pode ser que sim, né? Mas isso vamos deixar mais para a aula que vem. Deixa eu pôr o Danilo aqui
Primeira aula, as ideias passariam pelo mesmo mecanismo, certo? Tem escrito sobre isso? Sabe indicar? Tem. Se eu saberia indicar... Bom, com certeza, esse livro é muito legal, Danilo. Evolução em 4 dimensões, né? Mas essa coisa de que as ideias evoluem por seleção natural, o início dela é lá em 1976, com a publicação... Aí, ó. Esse livro é massa. É com a publicação do Gênio Egoísta. Então, essa coisa de que as ideias também evoluem por seleção natural. Então, se você pegar acho que penúltimo capítulo do Gênio Egoísta, vai ter essa explicação bem legal, assim, se você quiser. E a partir daí, vem essa coisa das ideias. Na aula que vem, a gente vai conversar mais sobre isso também, né? Nossa aula que vem é seleção natural, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E a Karina falou, nossa, isso tudo que vocês falaram agora, eu li ontem no livro Uma Breve História do Tempo, e, meu Deus, fez um boom aqui na minha cabeça agora. Que legal. Eu não li ainda os livros desse autor. Falam que é muito bom, né? Como é que é o nome dele? Eu digitei errado, é uma breve história da humanidade, Da do humanidade. Noah. E aí tem Noah. uma parte que ele está explicando a revolução cognitiva. E aí, para isso, ele fala sobre o genoma, né? Aí tem uma frase que eu até grifei ela para te mandar uma foto, que ele fala exatamente o que você disse na aula, que é o comportamento de outros animais sociais é determinado em larga medida por seus genes. Mas o DNA não é autocrata, o comportamento animal também é afetado por fatores ambientais e caprichos individuais. E aí ele vai desmanchando sobre isso para Que explicar o massa. quanto que a revolução cognitiva foi importante para a gente chegar onde a gente está agora, né? Como isso tirou outras espécies de sapiens e tudo mais. E aí é muito bom. Sim, é esse Que aí mesmo, massa. Victor. É um livro muito Que bom, super massa. recomendo. Que legal. Legal. Gente, essa coisa do comportamento é uma história super legal que elas falam aí no livro também, Amanda. Não sei se você já leu, vou dar spoiler. De um lugar que os corvos aprenderam a tirar a tampa do leite. Então o leiteiro deixa o leite na porta. E eles aprenderam, e aí eles aprendem uns com os outros a fazer isso. E herança comportamental, gente. Nossa, tem umas Muito coisas doido. muito interessantes com isso, né? Eu preciso começar a salvar. Quando eu vejo uns exemplos, sabe? Tem que ter uma pastinha para guardar. Porque depois Que a gente vai, na hora de fazer aula, não vem um exemplo na cabeça. Gente, Isso, tem mas umas está coisas muito que é que legal. bem, né? Eu não sei se tá uma confusão na cabeça de vocês. Falem para mim, tá? Mas eu espero que na próxima aula as coisas fiquem mais confusas. Não. Eu espero que na próxima aula a gente feche uma, vou chamar de o triunvirato da evolução, que é variação, herdabilidade e seleção natural. Se a gente entender esses 3 fenômenos, a gente vai entender evolução por seleção natural, tá? Então, por isso que a gente tem essas aulas separadas aqui, né? Então, variação. Hoje a gente viu herdabilidade, mas fala, nossa, Vini, mas parece que você já tinha falado da síntese moderna na aula passada, por que está falando de novo? Porque essas coisas estão juntas no processo de evolução por seleção natural. A gente está olhando separado, mas na próxima aula é para elas juntarem. Para a gente, enfim, talvez entender o que é evolução por seleção natural, tá? O mais importante é sempre ter aqueles conceitos na cabeça. Variação, diferença entre os indivíduos em um atributo. Herdabilidade, semelhança entre pais e prole. E assim a gente vai. Tá? Mas hoje a gente estudou um pouco dos mecanismos, né? Como ao longo da história da biologia, esses mecanismos foram sendo desvendados, né, pelos experimentos, né? Os mecanismos de herança. Maravilha?
Vou fechar o formulário da aula passada e abrir o formulário dessa aula, então, e mando para vocês o link. Pode ser? Vocês tiveram dificuldade em fazer? Eu acho que não, porque eu vi que todo mundo acertou. Sim, não teve maiores problemas com o formulário. Então, acho que é isso, né, gente? Foi tranquilo, né? Vai ser mais ou menos sempre assim. Então, boa semana para vocês, bom trabalho, trabalhem em grupo, trabalhem em conjunto, discutam as ideias aí, discutam o que vocês acham entre vocês, assistam a aula de novo, beleza? E boa semana. Nos vemos na próxima terça. Tchau, pessoal. Valeu, Boa Marina, semana. valeu, Amanda. Boa noite, Vini. Valeu. Vini. Boa semana aí. Tchauzinho, Boa Vini. noite, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.